eu aceito. Agora dá uma melhor salva de palmas para Jesus. Dá uma melhor glória para Ele. Dá uma melhor aleluia para Ele. Você merece o melhor nessa noite. Você merece o retinador do Calvário. Ele merece toda a honra. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças ao nome santo do Senhor Jesus, amém? Meus queridos e amados irmãos, nessa noite nós estamos diante de uma palavra que nos fala acerca da hospitalidade de Marta. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus estava pregando o Evangelho, quando há quase 2000 anos atrás, Jesus já 2000 anos atrás, assim falando, estava pregando em aldeias. Jesus, ele tinha convocado, ele tinha escolhido 10 dos seus discípulos, e diz a Bíblia que não somente os 10, ele escolheu 70 discípulos para ir adiante dele, para ir diante da sua face pregar o Evangelho, pregar a palavra, pregar o arrependimento, pregar o reino de Deus. Diz a Bíblia que Jesus, enviando esses 70, eles vão e pregam em nome de Jesus. Eles são discípulos do Senhor. Jesus, ele também ia em aldeia e aldeia e pregava, falava do seu amor, falava de perdão, falava de misericórdia, falava do seu propósito verdadeiro para com os homens na terra. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele vai parar em uma aldeia chamada aldeia de Betânia. Naquela aldeia habitava uma mulher chamada Marta. Marta era irmã de Maria. Maria e Marta eram irmã de Lázaro. E diz a Bíblia que eles eram amigos íntimos de Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Jesus ele vai entrar na casa de Marta, ele vai ser recebido, ele vai ser recepcionado. Só que a Bíblia vai nos falar que Marta, ela está ocupada, ela está preocupada com a recepção de Jesus. Ela quer até preparar o melhor para Jesus, talvez uma comida, talvez um guisado ou qualquer outra coisa. Ela estava preparando, ela estava ocupada. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus começou a abrir a sua boca para pregar, para ministrar, a Bíblia diz que Maria, ela se ajoelhou, ela sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir a sua palavra. A Bíblia fala que Marta estava ansiosa, Marta estava ocupada, Marta estava preocupada não com a palavra, Marta estava preocupada não com as coisas do céu, não com as coisas espirituais. É isso que está acontecendo nos tempos em que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos em que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, tempos de ocupação,
que quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Maria escolheu a melhor parte. Maria se assentou aos pés de Jesus e estava prestando atenção nas palavras do Mestre, estava prestando atenção nas palavras de Cristo. Irmãos, muitas vezes existem pessoas que muitas vezes até para a igreja, mas o pensamento está lá no trabalho, o pensamento está lá na preocupação, o pensamento está no filho, o pensamento está em alguém lá de fora. Mas quando você está na presença do Senhor, você vem para adorar, para glorificar, para dar o seu melhor. Esquece o teu problema agora, entrega ele somente na mão de Deus. Fala assim para Deus essa noite: Senhor, eu sei que eu tenho problema, eu sei que eu estou ansioso, mas eu vou entregar toda a minha ansiedade nas tuas mãos, porque eu sei que é Deus que vai cuidar da minha vida, que é Deus que vai cuidar do meu futuro, que é Deus que vai cuidar da minha casa, que é Deus que vai cuidar da minha família. Preocupação na vida do homem e da mulher só traz doença mental. Quando você se preocupa demais, você fica ali com a mente confusa, pensando demais, e aquilo começa a atrapalhar até mesmo na sua vida espiritual, porque você está preocupado, você está ansioso. E Jesus, ele disse na sua palavra que nós não devemos andar solícitos por essa vida. Existem pessoas que elas querem cuidar da saúde, mas elas cuidam de uma forma diferente. Às vezes tem pessoa que vai no médico, aí o médico passa ali uma dieta, passa para ela fazer academia. Não é a academia que vai te livrar do infarto, não. Não é a academia que vai te livrar do AVC, não. É Jesus que vai te livrar da sepultura. É Jesus que vai te livrar do velório. Sabe o que foi que Jesus disse? Ele disse assim, ó: qual é o ser humano que com todos os seus cuidados pode acrescentar um pouco à sua estatura? Qual é o ser humano, a pessoa que com todos os seus cuidados pode acrescentar um pouco à sua vida? Na hora que você for partir dessa vida, não tem médico que te livre, não tem nada que te livre na terra. Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, pode ter o que for na tua vida, enfermidade, doença, Deus ele te livra, Deus ele te guarda, porque Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que te guarda, que te livra de todo mal. Aleluia, Irmãos, o meu pai, ele tem 70 anos de idade. Eu nunca vi ele no médico. Eu nunca vi ele ir no hospital. E ele disse que até de pequeno ele nunca foi num posto de saúde. Sabe o que é isso? É a unção de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito de Deus, é Deus na vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando você está orando, quando você está buscando, quando você está invocando o nome do Senhor, Deus vai cortando o laço, Deus vai quebrando o caixão, Deus vai quebrando, fechando a sepultura, Deus vai te livrando de todo mal. Às vezes você está no lugar e ali Deus está te dando livramento de repente e você não está nem percebendo. Então não se preocupe, entrega a tua preocupação na mão de Deus, porque Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai resolver o teu problema, Ele vai fazer o impossível na tua vida. Não adianta você ficar preocupado, correndo de um lado para o outro. Basta você falar com Deus e dizer: Senhor, eu estou na tua presença, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou aqui, Senhor, aquieta, calma o meu coração na tua presença, porque eu sirvo a ti. Irmão, quem já ouviu a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus, irmãos, é muito lindo. Já pensou aquele momento que você está passando luta, que você está passando peleja, aquela prova difícil na tua vida, e você ouvir a voz de Deus dizer: meu filho, acalma
o teu coração. Irmão, a voz de Deus, ela acalma toda a estrutura do teu corpo. Ela dá uma paz dentro da tua alma. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Não adianta perder a paz que Deus te entregou por coisas dessa vida. Marta estava preocupada em recepcionar Jesus, estava preocupada com os afazeres da casa, estava preocupada com os afazeres da vida, mas a Bíblia diz que Maria estava prestando atenção na palavra. Eu quero te passar uma mensagem nessa noite. Você veio aqui neste lugar para escolher a melhor parte. A melhor parte é a palavra. A melhor parte é a verdade que você está ouvindo nessa noite, que não te será tirada, mas será guardada no teu coração, e você colocará em prática a palavra de Deus. Marta chegou até Jesus e disse: Senhor, tu não vê que eu estou ocupada aqui nos meus afazeres? E não vês que a minha irmã está aí, ociosa, te ouvindo, sentada? Manda que ela me ajude, Senhor. Só que Jesus olhou para ela. Eu acredito, irmão, pelo discernimento espiritual. Jesus olhou para Marta e viu o coração dela cheio de preocupação, irmão. Quando o crente está cheio de preocupação, ele dobra o joelho para orar e não consegue se concentrar com o céu, não consegue se ligar com Deus, porque até no momento que ele está preocupado orando, a mente dele está em outro lugar, a mente dele está lá na preocupação dele. Meu querido, eu vou te dizer mais uma vez: entrega a tua preocupação na mão de Deus e liga o teu pensamento com o Senhor, porque Deus é Deus que faz o impossível acontecer na tua vida. Deus, ele faz o impossível se tornar possível. Aquilo que o homem diz assim: não, não tem jeito. Para ele aí, para ela aí, para essa causa aí, não tem jeito. Já viu aquela frase que o médico diz assim: ó, tu tem 2 meses de vida, não tem mais jeito, tu está desenganado. Só que eu vou te dizer uma coisa: tem pessoa que diz assim, a última palavra vem de Deus, irmão. A última palavra não é de Deus, irmão. Deus, ele dá uma palavra verdadeira. A última palavra não é a de Deus. A de Deus é a primeira palavra. O médico pode até ter dito que não vai durar muito tempo e está desenganado, mas quando Deus fala não, ele vai sobreviver. Eu vou curar câncer, eu vou curar AIDS, eu vou curar diabetes, eu vou curar leucemia, eu vou curar esse tumor maligno. Deus, ele cura, porque ele te dá saúde. Irmão, certa feita na minha vida, eu estava sentindo assim algo no meu corpo, estranho. Aí eu fui fazer o exame de sangue, irmão, e deu alterado. E a glicose tinha dado quase 300. Aí eu espero em Satanás, eu não recebi isso aqui não. Eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus. Eu não aceito ser um pregador do Evangelho, pregar cura, dizer que Jesus cura e está com uma enfermidade no meu corpo. Eu vou orar, vou jejuar, vou fazer a vontade do Senhor e eu devo ver essa enfermidade desaparecer. Eu comecei, irmão, a buscar a presença de Deus. Depois eu fui fazer o exame de novo e deu 70. Sabe por quê? Porque Deus se opera por intermédio da tua fé. Deus opera por intermédio da tua fé.
futebol, começa a vestir os crentes com a camisa de time, irmão. Tem muitos crentes que deixam de vir para a igreja para estar assistindo um time de futebol, para estar adorando as coisas do mundo. Deus não tem compromisso com qualquer tipo de crente, não, irmão. Para Deus operar milagre, é preciso ser crente fiel, é preciso ser crente de verdade. Para você contar testemunho de verdade na presença do Senhor, é preciso ser crente até o mundão, irmão. Louvado seja Deus. E essa irmã, irmão, ela estava ali enferma, ela estava ali na cadeira de roda, e ela não falava nada, ela estava com os olhos assim arregalados, bem magrinha. E eu cheguei ali com outro irmão na casa dela e disse: meu Deus. Quando eu olhei para ela naquela situação, eu fechei os meus olhos e comecei a chorar. E disse assim: eu não acredito que ela vai morrer assim, Senhor. Aí Deus disse: louva o 510 da arca. Depois faz uma oração de cura. Aquela mulher ofereceu a louvar, me arrupiar todinho. Quando nós começamos a orar, a mãe daquela mulher caiu endemoniada. Quando ela caiu endemoniada, a irmã se levantou da cadeira de roda e começou a sair para fora da casa dela, pulando e saltando. As pessoas na rua começaram a ficar curiosos, se juntou uma multidão naquele lugar, e aquela irmã disse: eu estou curada. Até hoje, Deus, Ele fez um milagre na vida dela. Sabe por quê? Porque quando Deus Ele chega para operar, diabo, Satanás, legião, potestade na Bíblia não pode impedir. Mas a Bíblia fala que Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a parte? A parte espiritual. Existem pessoas, irmão, quando eu falo que existem pessoas, eu não vou generalizar, mas eu olho para mim mesmo, eu não vou ser hipócrita de estar pregando aqui no altar e dizendo assim, fulano assim, não. Eu tenho que olhar primeiro para mim, irmão, porque a palavra de Deus, ela vai para mim e para você também. A palavra de Deus, quando você prega aqui, você é provado em cima do que você prega. Você prega a santidade, o diabo vai tentar você para não viver uma vida de santidade. Se você prega que o crente tem que viver em obediência, ele é provado em cima do que ele pregou. E muitas vezes nós não estamos preocupados com a nossa vida espiritual. Nós não estamos preocupados com o tempo que nós tínhamos mais fé, que nós tínhamos mais disposição. Irmãos, eu estava trabalhando e eu estava me lembrando, irmão, passei pela igreja Deus Amor ali, do Santa Filomena, e me lembrei de quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu caminhava 2 quilômetros para ir para um culto de mocidade, para ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que é que está acontecendo com a igreja? O que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo conosco? Que nós não temos mais a fé de antigamente, de fazer a tua vontade como deve ser. Eu tinha só uma roupa no corpo, mas eu tinha a unção de Deus. Eu tinha a presença de Deus e disse assim: irmão, tu tem que ir lá para Sabel lá fazer uma visita. Eu ia lá fazer a visita, voltava com alegria. Quando eu chegava em casa não tinha nada para comer, eu passava necessidade, irmão, eu passava fome. Chegou o tempo na minha vida que eu não tinha uma chinela para calçar, e eu olhava para o céu: Senhor, tem misericórdia na minha vida, tem misericórdia no meu cativeiro. Aí eu disse: eu vou mudar o meu cativeiro. Eu estava lá em cima do monte, aí Deus me mostrou para o irmão que estava do meu lado, varão. Deus, ele vai abrir
louvor e exalto o nome do Senhor. E Deus, Ele deu uma grande vitória. Porque às vezes nós estamos negligenciando, nós estamos nos preocupando mais com a terra do que com o céu. E o que Deus Ele quer falar com essa palavra nessa noite é que nós devemos escolher a melhor parte, a parte espiritual, se preocupar com a vida espiritual, com a salvação, com a vida eterna, com as coisas de Deus, irmão. Se preocupar cada vez mais com aquilo que nos faz bem espiritual, que são as coisas celestiais. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque quando você serve a Deus, você tem a mente de Cristo, você se alegra com a palavra, você se alegra com as coisas espirituais. Mas quando você está morrendo espiritualmente, quando você está caindo espiritualmente, quando você está negligenciando espiritualmente, você começa a perder o prazer pela palavra. Por quê? Porque se você não está comendo do banquete espiritual do céu, é porque você está querendo comer do banquete da terra, das coisas do mundo. A terra não tem nada a ver com o céu. O céu, ele é espiritual. As coisas da terra são carnais. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos carne, somos sujeitos a tudo: falhar, pecar, transgredir, adoecer, morrer. Somos sujeitos a tudo. Não é porque eu sou crente, você é crente, o irmão é crente, ele não vai morrer. O irmão é crente, ele não vai sofrer um acidente. O irmão é crente, ele não vai adoecer, irmão. Crente, ele não é de ferro, não, irmão. Não existe super crente, não. Existe um Deus que dá livramento, sim. Existe um Deus que dá proteção divina, sim. Existe um Deus que te sustenta mediante a tua luta, mediante a tua prova. Deus está mandando dizer para pessoas aqui nessa noite que Deus está te sustentando diante da prova que você está passando. Deus está mandando dizer para pessoas aqui nessa noite: fica firme na minha presença, porque eu estou contigo nessa prova, eu estou contigo nessa luta, e a minha mão que está te sustentando na minha presença. E pode bater palmas para Jesus. Deus está tirando toda a preocupação aqui no coração de pessoas. Porque quando Jesus chega, ele amazigua a tempestade, ele acalma a tempestade. Às vezes a mente está um turbilhão, mas Deus fala, diz: aquieta-te, mar, aquieta-te, tempestade, aquieta-te, e o mar acalma. Ele é aquele que neutraliza o projeto do diabo, ele é aquele que tranquiliza a tua mente, ele é aquele que conforta o teu coração e a tua vida. Velocidade breve. Marta estava preocupada. Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta. Jesus, ele era um homem manso. Quando eu olho para Jesus, eu tenho vontade